Ei, valiosos da TV Abrale, eu sou a Duda Dornella. Hoje eu estou aqui para falar com o Dr. Wanderson Rocha. Ele é médico, hematologista, professor titular da USP, coordenador nacional de transplante de medula óssea da Rede Dó. E hoje nós vamos falar sobre as infecções pós-transplante de medula óssea. E, primeiramente, queria te agradecer, Dr. Wanderson, por ter aceitado esse convite e falar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Um prazer falar sobre transplante e infecções pós-transplante aqui, principalmente com você, né, Duda? E, além do mais, ele é meu médico, né, gente? Tá me acompanhando todo o meu transplante. E é uma emoção muito grande hoje estar entrevistando ele, que é uma pessoa que é excepcional e super, né, por dentro de todos os assuntos que é ligado ao transplante de medula. E para iniciar a nossa conversa, né, primeiramente eu gostaria, né, doutor, que o senhor explicasse, né, em linhas gerais, né, o que é o transplante de medula óssea. Na realidade, existe uma crença que o transplante de medula óssea é uma cirurgia, e não é. E nós transplantamos células, né? E as células da medula óssea são as células que vão produzir as células do sangue, são as células mãe, que estão presentes dentro de todos os ossos do organismo. Eu explico muito bem para os meus pacientes, quando chegam para fazer um transplante de medula óssea, que a medula óssea é um tecido, né, que fica dentro dos ossos, né? Então, o transplante não é uma cirurgia. Quando se precisa de um transplante de medula óssea, nós podemos fazer o chamado transplante autólogo ou transplante alogeneico. O transplante autólogo, a grande maioria dos transplantes autólogos, 98%, são células que circulam no sangue, que você vai retirar essas células, né? Que é as chamadas células periféricas mobilizadas. Então, um paciente que vai fazer um transplante autólogo, ele mesmo é o doador das próprias células. Já o transplante alogeneico, quer dizer, de um outro pessoa, de um doador, são as células que podem vir da própria medula óssea, colhendo através de picadas, né, na crista ilíaca, aqui no osso da bacia, ou através também de uma doação das células que circulam, né, no sangue e que vão ser coletadas. E a outra possibilidade também é se fazer um transplante de medula óssea com células do cordão umbilical. Então, o transplante de medula óssea é isso. Para se fazer um transplante de medula óssea, precisamos fazer um condicionamento. Ele tem alguns objetivos. Primeiro, destruir completamente as células tumorais, ou da medula óssea, no caso de um mieloma, no caso de uma leucemia, ou no caso de um linfoma, possibilitar que a quimioterapia pesada seja recoberta, né, por células da própria medula óssea. Então, esse é o objetivo. Agora, doutor, entrando mais né, sobre a questão das infecções, né, do pós-transplante, né, nesse assunto, o que é o citomegalovírus? Né? Existe alguma medida assim, profilática para evitar esse vírus? Porque é um risco muito grande, né, do pós-transplante? Pois bem, então vamos lá. A grande maioria dos brasileiros, em torno aí de 95% a 98% dos brasileiros já tiveram contato com citomegalovírus, né? É um vírus, né? E esse vírus, o fato de você ter tido contato com esse vírus, ele fica dentro do seu organismo. Quando se faz um transplante de medula óssea, principalmente o alogênico, isso alguns estudos, inclusive, que nós já fizemos no autólogo, ele é muito mais nocivo, né? Ele prejudica muito mais o transplante alogeneico do que o transplante autólogo. Então, esse vírus que está lá latente, ele reativa, o que a gente chama de reativação do citomegalovírus, né, que é o CMV que a gente chama. Para preveni-lo, primeiro a gente usa o aciclovir, que é o medicamento que a gente dá, que vai evitar o herpes vírus, né, porque o citomegalovírus faz parte da família do herpes vírus, mas também vai evitar, de uma certa forma, o citomegalovírus. E após o transplante, a gente sempre controla a carga viral do citomegalovírus, do CMV. E assim que a gente detecta algum sinal do citomegalovírus, nós entramos com alguns medicamentos para evitar que o citomegalovírus cause uma doença, que é a doença do citomegalovírus. A grande maioria dos pacientes só tem uma reativação, e essa reativação ela é tratada
Por isso que nós já detectamos com exames de sangue esse vírus no sangue do paciente pós-transplantado. Ele ocorre principalmente após a perda da medula, tá? Mas pode ocorrer antes também. Eu já tive, né? Eu sei o quanto é complicado, né, toda essa questão do citomegalovírus, mas existe também um período, né, assim, no meu caso foi depois de 1 ano, né, que aconteceu, então acaba que pode variar, né, de paciente para paciente, né? Varia. A maioria dos pacientes, eles têm citomegalovírus antes do dia 100, então é mais precoce. Certo. E doutor, como está essa preocupação à frente ao coronavírus? Como que o senhor, né, vê essa situação para os pacientes aí pós-transplantados? Qual é o risco, né, da infecção? Pois bem, a gente tem tido muito problemas com o coronavírus. Inicialmente a gente achava que os pacientes transplantados, eles não iriam fazer uma forma grave do coronavírus, né, da COVID, porque a imunossupressão, né, ela diminuiria essa inflamação que ocorre com o coronavírus. Só que se viu que não, que os pacientes que são transplantados de medula óssea, principalmente os halogênicos, né, eles têm uma mortalidade maior. Então, muitas vezes, dependendo do transplante, o que acontece é que, dependendo da região do hospital, a gente tenta adiar ao máximo o transplante. É um risco aumentado, já que o paciente está imunodeprimido. É claro que, se tiver a possibilidade da vacina, melhor. E os cuidados são todos os cuidados que os pacientes transplantados já conhecem. Usar máscara, álcool gel, evitar contato com pessoas doentes, isolamento social, distanciamento social, né? Então, realmente, é uma situação grave e que devemos evitar ao máximo pegar a doença. E, doutor, vale lembrar também, né, que essa questão da vacinação tem que sempre consultar o seu médico, né? Estão gostando desse vídeo? Se inscreva no canal. Agora, sobre as infecções bacterianas, né? Quais são as de maior risco, né, para o paciente? A sepse seria um tipo de infecção bacteriana ou existe alguma medida também profilática? Infecções bacterianas, elas ocorrem geralmente no período da neutropenia, naquele período que o paciente está em aplasia. Por quê? Porque é esse período em que você tem uma disruptura da mucosa, né? Você tem mucosite, né? A grande maioria das infecções bacterianas vem do próprio organismo do paciente, né? A gente sabe que a gente é colonizado por várias bactérias no tubo digestivo. Uma vez que você tem uma mucosite que você vai ferir, você vai romper essa barreira de proteção, as bactérias vão entrar e vão, na realidade, podem causar infecções. Então, nós tratamos a neutropenia febril, né, com antibióticos mesmo empíricos, né? Existe uma tendência a não se usar mais profilaxia contra a bactéria, porque se viu que as profilaxias, dependendo, elas podem causar alterações da microbiota, que é, na realidade, a quantidade de bactérias que você tem no seu próprio intestino pode desregular isso que é um equilíbrio e essas bactérias florescerem. Então, a gente tem evitado, dependendo do hospital, né, da flora e das infecções hospitalares, a gente evita ou não a profilaxia. Doutor Wanderson, sobre também a questão do catéter, né? A gente sabe que nós, pacientes transplantados, nós temos que ter muito cuidado com o catéter, né? Higienização. Quais são, assim, os cuidados, né, necessários que nós devemos ter, né, para evitar as infecções? Falei da ruptura da mucosa, né, pela mucosite, mas também tem instrumentos invasores, né? E a gente chama o catéter é algo, né, que vai invadir a pele, né, que vai cair na circulação. Então tem se ter muito cuidado. E nesse tipo aí de infecção pelo catéter predominam as bactérias gram-positivas, que são bactérias de pele, né? E de mau cuidado. Então é claro que, dependendo do catéter, é claro que aqueles catéteres, né, que são implantáveis na pele, né, e que a gente evita de fazer o transplante com esse tipo de catéter, mas principalmente o catéter de Hickman ou o PICC, né, a gente sabe que tem infecções ligadas a esses catéteres, que são por bactérias gram-positivas. Então, todo cuidado é essencial na hora de lavar, na hora de cuidar do catéter, né? Evitar manipulação, evitar tossir em cima do catéter, sempre cuidar bem, ter uma enfermeira para cuidar e fazer o curativo, né? Então são cuidados básicos que tem que se ter
com os catéteres, porque a gente sabe que também é uma fonte de infecção. Inclusive, eu tenho o meu guardado até hoje, porque eu falo que toda vez quando eu lembro de transplante, eu lembro dele, porque era uma das coisas que o senhor sempre falava, né? Pra gente ter muito cuidado, né, com ele, e através dele, né, é uma lembrança que eu guardo, assim, para mim. Sobre os sintomas que os pacientes eles precisam ficar atentos, né, após o TMO. O que o senhor indica do início de um quadro infeccioso? Algo um pouco complicado, Duda, para falar, porque depende de onde o paciente está. É claro que o pós-transplante imediato, né, é um transplante em que o paciente está internado. Então, a febre, né, ou o PCR aumentado são sinais de infecção. Então, nesse caso, e como o paciente está em aplasia, nós atuamos imediatamente colhendo hemoculturas, né, fazendo raio-x ou tomografias, colhendo uroculturas, tentando isolar a bactéria. Só que a gente sabe que a grande maioria a gente não consegue isolar o tipo de bactéria. Então nós entramos empiricamente, o que é isso? De uma forma sem saber, tentando cobrir gram negativo ou gram positivo para combater a infecção. Então, se você tem no período imediato, a febre é o sinal de alerta. Então, nesse período aí, que é um período que dura aí em torno do dia mais 0 até o dia mais 15, 20 ou 30, em que o paciente está aplasiado, é o período que temos maior número de infecções. Os cuidados são essenciais, né? Evitar contatos com pessoas doentes, usar máscara, álcool gel, que nós sabemos já há muitos anos para os pacientes transplantados. Quer dizer, Duda, eu lembro, né, a gente conversando, tem que fazer tudo que a gente faz atualmente para o coronavírus, vocês já faziam antes para o transplante. E isso para evitar essas infecções respiratórias, que é importante também. Então, existem períodos que a gente conhece que vai ter mais ou menos uma infecção. Período mais imediato, infecções bacterianas com infecções virais. Período um pouco mais tardio, as infecções oportunistas e também as infecções fúngicas. Uma outra dúvida que muitos pacientes têm também é sobre essa questão dos cuidados, né, mais intensos do pós-transplante. Mais ou menos acontece até aos 100 dias, né, mas pode acontecer depois, assim, de mais de um ano. Qual que é o tempo, assim, que o paciente ele tem que ficar mais preocupado, né, com esses sintomas de infecção? Isso é muito variável de paciente para paciente. A gente não pode dar uma receita de bolo. Então, por exemplo, aqueles pacientes que ainda estão em uso de imunossupressão, que ainda usam corticoide, né? São pacientes que estão mais susceptíveis a ter infecções, tanto bacterianas, quanto virais, quanto fúngicas. Já aqueles pacientes que não têm nenhuma utilização de imunossupressão, não tem mais GVHD, né? A reconstituição imunológica, ela começa a melhorar mesmo a partir de 6 meses pós-transplante. É por isso que a gente fala, a partir de 3 meses, né? É claro que melhora muito, a partir de 6 meses a gente dá as vacinas, né? Todas as vacinas, que a gente sabe que nesse período os pacientes têm uma reconstituição imunológica melhor. Porém, se o paciente ainda está usando imunossupressão ou corticoide, a gente retarda o início da vacinação. Então é difícil a gente dar uma fórmula. Aqueles pacientes que não têm mais nenhuma imunossupressão, que estão muito bem, que não tem sinal de GVHD, a partir de 6 meses eles já estão com uma reconstituição imunológica adequada. Já aqueles pacientes que estão ainda em uso de imunossupressão ou corticoide, isso demora mais e vai depender aí da presença ou não da doença do enxerto ponto hospedeiro. E lembrando que é importante, né, que nós pacientes temos que ficar sempre alerta, né, para qualquer sinal, né, porque independente do tempo, né, de cada um, nós precisamos ficar alerta exatamente para evitar qualquer tipo de infecção ou complicação aí para um sucesso, né, final. E nós pacientes temos o seguinte jargão, né, que o transplante ele não termina quando acaba, né, então a gente sempre tá aí alerta e sempre consultando o seu médico, né, que é o mais importante, né, nós não podemos abandonar em nenhum momento o tratamento. Principalmente o transplante halogênico, já o transplante autólogo já é bem mais tranquilo em termos de infecções. E o sinal de alerta principal é a febre, aquilo que eu sempre falo. Febre no pós-transplante não é tomar Novalgina e esperar, né? Igual a gente faz.
febre no pós-transplante, é ir para o hospital. Isso é importante. Com certeza. Doutor Vandes, eu acho que esclareceu bastante as nossas dúvidas e queria te agradecer, né, por estar aqui conosco e queria saber se o senhor tem mais alguma consideração final para fazer e a gente finaliza. A consideração é cuidem-se, cuidado com o coronavírus, né? Fique em casa se você puder, nesse momento difícil que estamos vivendo. Esta é a principal recomendação, cuidem-se e fiquem em casa. Muito obrigada, Dr. Wanderson, por estar aqui conosco na TV Abrale e eu tenho certeza que já esclareceu aí todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Você gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por isso, valorize a vida nos pequenos detalhes e doe medula. Tchau, valiosos!